bom dia, segundou. Estamos começando aqui nosso quadro Luz da Manhã. Já quero começar esse vídeo profetizando, afirmando para a sua vida uma semana extraordinária. Receba, porque eu recebo aqui também. Uma semana maravilhosa, extraordinária, de, cheia de acontecimentos maravilhosos para mim e para você. É isso que eu desejo, tá bom? Tenha uma excelente segunda-feira. Vamos chegando, pega seu café, seu chá, vamos bater um papo, seu pão. Vamos bater um papo bem gostoso. E hoje, no nosso quadro Luz da Manhã, eu quero falar com você sobre o autoconhecimento, sobre a gente se conhecer melhor. Eu estou praticando o autoconhecimento, gente, é fantástico, porque a gente para de se comparar, a gente para de ficar questionando. Ai, por que que eu sou assim? Por que que eu ajo dessa forma? Por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? É você, você é único, você é única, é o seu jeito, é a sua natureza, é a sua essência. Claro que quando a gente pratica o autoconhecimento, a gente aprende que temos um determinado jeito, temos uma determinada natureza, mas a gente aprende a evidenciar os nossos pontos fortes e trabalhar os nossos pontos que a gente precisa trabalhar. Não é aquela a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, sou Gabriela. Não é sobre isso. O autoconhecimento é justamente para a gente viver melhor. E a gente não consegue viver melhor se a gente se fecha para amadurecer, se a gente se fecha para crescer, para evoluir. A gente não consegue viver melhor se a gente se fecha para tudo isso. Então, o autoconhecimento, ele não é para a gente simplesmente ficar ali, ai, nossa, eu sou assim mesmo, pronto. Ninguém me muda. Não é isso. É para a gente aproveitar e crescer com isso. Descobrir os seus pontos fortes, descobrir suas habilidades, no que você é bom, no que você é boa. Com certeza você é bom, você é boa em algo, ou até mais de uma coisa. É focar nisso, é, sabe assim, usar isso, aproveitar isso. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu recentemente comigo e que pode, né, te ajudar. Eu sempre tive essa coisa, assim, de ajudar, de estar, assim, falando, compartilhar, ensinar. E, gente, teve uma época que eu comecei a pensar, meu Deus, será que isso é uma coisa minha, assim, de que eu quero me aparecer, eu quero, sabe, estar em evidência? Isso ficava assim, sabe? Só que era genuinamente. Eu sempre estava ali nesse lugar de compartilhar, ensinar, falar, sabe? E eu sempre já, né, trabalhei com doces, aí comecei. Não sei se a iluminação hoje não tá. Não sei se tá atrapalhando, porque eu tô com a luz acesa hoje, porque tá um pouco. Hoje o tempo tá bem fechado. Mas enfim, do nada, né? Eu mudei de assunto. Mas voltando aqui. Quando eu trabalhava com confeitaria, eu fazia os doces, vendia os doces e daqui a pouco eu já estava lá ensinando os doces. Eu tinha esse negócio de ensinar, aí lancei mentoria, workshop para ensinar as pessoas a fazerem, desenvolvi receitas autorais e aquela coisa toda. Sempre. Depois eu fui para social media a mesma coisa. Sempre com essa coisa de ensinar, de estar à frente, sabe? Eu, gente, mas isso acontece de uma forma muito natural. Inclusive, olha, eu aqui também, né? Sou terapeuta, mas eu quero mesmo estar aqui, ajudar várias pessoas, dar palestra é uma coisa também assim que eu gosto muito, dar palestra, e quero escrever livro, quero criar curso, sabe assim, eu sempre tive essa coisa. E eu, gente, mas que estranho isso, né? Eu ficava meio encasquetada com isso. Será que é uma coisa que eu quero me aparecer, que eu quero. A gente se pergunta, né? Mas era como era muito natural, eu deixei enrolar. Falei, meu Deus, eu comecei a sentir e a ouvir também sobre isso, que era uma coisa que Deus tinha colocado em mim para eu ajudar as pessoas, realmente o meu propósito, sabe? Assim, eu fui descobrindo que é realmente o meu propósito.
E recentemente eu fiz um teste de temperamento. E no meu teste de temperamento, deu que eu sou colérica. E colérico, ele, gente, olha lá, colérica, quem vê pensa que é calminha, né? Mas enfim, colérica. E o temperamento colérico, né? As pessoas desse temperamento têm muito isso de liderança, de estar à frente, de criar e fazer, sabe assim, um novo projeto, estar fazendo, estar criando e tá à frente, liderando, e aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, olha só, isso não é porque eu quero me aparecer, que eu quero mostrar, não é, é porque é da minha natureza. Deus me fez assim, e eu acredito que por um propósito. E aí eu ficava questionando, sabe? Brigando com a minha própria natureza, questionando o porquê, e enfim. E quando a gente quer ir contra a nossa natureza, a gente não é feliz, fica essa sensação de estar faltando alguma coisa, de estar incompleto, porque realmente você está indo contra a sua natureza. Então começa a se observar mais. Este teste de temperamento eu fiz através do teste do Temperamentando, né? Acho que é um casal, a psicanalista, né, que eu estava fazendo terapia com ela, ela fez comigo esse teste. Então, assim, busca o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece melhor, como eu falei, você para de se comparar, para de se cobrar tanto e entende que é a sua natureza. Você não precisa e nem deve ser igual a ninguém, é de você, mesmo que tem várias pessoas que têm o mesmo temperamento que o meu. Tudo bem, mas cada uma vai ter a sua essência, vai ter a sua particularidade, né? O seu jeito único de ser. E e daí tem, né, por exemplo, no meu temperamento, tem os pontos fracos, né, os pontos ali a ser trabalhados, que realmente, de fato, que é a impaciência, essa coisa de querer tudo para ontem, querer fazer logo, querer o resultado logo, querer resultado rápido, é muito do meu temperamento. E quando eu descubro isso de forma consciente, porque eu já sabia que eu tinha, mas eu não sabia que realmente era de mim, sabe, assim, que existia um porquê de eu ter isso. A partir do momento que eu descubro, eu começo a trabalhar conscientemente isso. Peraí, bora se acalmar, bora respirar. As coisas têm um processo, não adianta querer para ontem, plantar a semente hoje e amanhã já querer colher, que não vai acontecer isso. Tem um processo natural e bora trabalhar nisso. É o que eu estou fazendo agora. E evidenciar o meu ponto forte, né? Essa parte de fazer, de realizar projetos, de acontecer, sabe assim? Evidenciar isso e pegar a meu favor. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para você é: se conheça, busque o autoconhecimento, porque ele é libertador. Você vai entender que da forma que você age não é porque você é uma pessoa ruim e porque você veio com defeito. Não, não é nada disso. É que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, pontos a serem evidenciados e pontos a serem trabalhados para que a gente amadureça, para que a gente tenha aí um amadurecimento e consiga viver melhor, tá bom? Rafa, como que eu faço um autoconhecimento? Você pode procurar, né, um teste desse de temperamento também, que já vai ajudar muito, mas além, não é só isso. Você vai se observar, né, como que eu reajo em determinada situação. Você vai observar padrões. Sempre que acontece tal coisa, eu reajo de tal forma. Poxa, isso tá me ajudando? Isso me ajuda? Eu entendo que isso é de mim, né, do meu natural isso, mas tá me ajudando? Se tá ajudando, bora, né, fortalecer isso. Mas se não tá ajudando, como que você pode agir de forma que vai te ajudar? Aí a gente vai trabalhar nisso pra, igual no meu caso, trabalhar a minha impaciência. Aí no seu caso, e dentre outras coisas que tem, né, pra gente trabalhar, pra eu trabalhar. Mas aí você vai se observar. Anota, anota. De repente teve ali uma reação muito explosiva em um momento que não precisava de tanto. Poxa, não é normal, né? Anota isso e começa de fato a se observar. Assim como muitas das vezes é mais fácil a gente observar o outro, né? Os
erros, que a gente fala os erros dos outros, mas quando é pra gente olhar pro nosso, a gente tem dificuldade. Então, vamos fazer isso, de olhar mais para nós, observar mais as nossas atitudes. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, como eu falei, a vida se torna mais leve, a gente sabe onde que a gente tem que trabalhar, a gente tem consciência do que a gente tem que melhorar, a gente tem consciência do que a gente tem que evidenciar. E aí, a gente fica menos ansioso, a gente fica menos ansiosa, de fato, quando você não se conhece, né, que você se compara demais, você se fala coisas, né, se detona demais e que fala coisas ruins pra você, isso não ajuda em nada, isso te deixa mais ansioso, mais ansiosa e agrava aí mais, né, as suas dores emocionais. Mas quando você tem esse autoconhecimento, você consegue se abraçar mais, né? Já falei sobre se abraçar aqui em algum vídeo, mas você literalmente, até se abraçar literalmente mesmo, mas você consegue se acolher mais, porque você entende, não, isso aqui é de mim, é meu, é da minha natureza, e eu posso sim trabalhar isso. Eu posso melhorar isso e também não preciso ser igual a ninguém. Eu sou quem eu sou. Você quando você se conhece, você. Outra coisa que acontece também, e que é maravilhoso para o nosso emocional, é que você não aceita qualquer coisa que falem sobre você. Ah, que você é isso, você é aquilo. Não, você sabe quem você é. Porque você se conhece, você se observa, você se estuda e você está em um processo de amadurecimento. Isso é lindo, estamos em um processo de amadurecimento, tá bom? Busque pelo autoconhecimento, porque com certeza vai ser assim, um divisor de águas na sua vida, vai te fazer dormir mais tranquilo, mais tranquila, sabendo que não há nada de errado com você. É apenas a sua natureza, é você, é a natureza agindo em você. E você pode sim trabalhar no que precisa trabalhar, mudar, né, lapidar o que precisa ser lapidado, assim como um diamante, né? Ele vem, muitas das vezes, ele é uma pedra ali e precisa ser lapidada. A essência é a mesma, é um diamante, mas ele foi lapidado para ficar bem lindo. E evidenciar, né? Evidenciar ainda mais aquele material lindo. E você poder evidenciar o que você tem de incrível para evidenciar. E nesse autoconhecimento você vai perceber o quanto você é incrível. Você vai perceber o quanto de pontos fortes que você tem, o tanto de habilidades, o tanto de qualidades que você tem e que muitas das vezes você nem percebe, você nem observa. Aqui tem um exercício também que você pode fazer para te ajudar. Pede para 4 pessoas do seu convívio, pessoas que convivem mais com você. Não vai perguntar para a pessoa, né, que não tem muito contato. Pessoas que têm mais convívio com você, que conhecem mais você. Pergunta sobre 4 qualidades que elas observam em você. Pede para elas mandarem 4 qualidades que elas observam em você. Você vai perceber quais mais se repetem e você vai se observar e você vai enxergar essa habilidade em você, essa qualidade em você também. De repente eram qualidades que você tem, você poderia estar usando essas habilidades a seu favor, mas você não está usando porque você acha que você não tem. Então faz esse exercício, pergunta para 4 pessoas, 4 qualidades que você tem, pergunta, fala para elas mandarem 4 qualidades e aí você vai perceber as que mais se repetem. Você tem sim essas qualidades, porque não teria por que essas pessoas que têm convívio aí com você falar sobre isso só por falar. Não, acredita, tá bom? Observa em você essas qualidades que você vai perceber que realmente você tem, tá bom? Vamos finalizar o nosso quadro Luz da Manhã de hoje. Um, um grande beijo, um grande beijo no seu coração. Fique bem. Tenha uma linda semana, uma linda segunda-feira e eu te vejo quarta-feira, tá bom? Tchau!